Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade na arte brasileira. Já vimos lá, então, a arte indígena brasileira, né? Não só naquela ah, a arte tradicional indígena, se eu posso falar assim, por conta da diversidade, mas de todo o entendimento daquela cultura, né? Das culturas, e aí a arte contemporânea também, que vem sendo produzida por indígenas que lutam pela causa. E aí, então, como falei, a gente vai dar continuidade hoje num momento muito breve, e a intenção dessa aula é ser curta até, para a gente falar um pouquinho desse período dos holandeses aqui no Brasil. Uh, eu tô cansada, vocês também devem estar cansados, mas, pessoal, a prova está se aproximando e nesse momento a gente tem temas muito importantes que precisam ser conversados antes de encarar a prova do Enem. E não só isso, né? Como eu sempre falo para vocês, a arte ela reflete muito da nossa cultura, ela é a nossa cultura. Então é de extrema importância da gente ver esses momentos e refletir em como tudo isso está presente ainda no nosso cotidiano, como a gente vive disso sem saber. Então, acho que essa troca de experiência é bem legal. Então, como falei para vocês, aqui é um momento lá no começo, a gente está ali na colonização, bem no início, então nós temos o período da cana-de-açúcar, o auge da cana-de-açúcar, o Brasil como colônia, né, de Portugal, então espaço de latifúndio, ah, com uma monocultura, o uso da mão de obra do trabalho escravo, e a partir dali, isso tudo traz vários olhares para a Terra, para a nossa Terra, e uma série de invasões, né? Existe uma série de tentativas, e uma delas funciona. Os holandeses conseguem invadir o Brasil, mais uma invasão para nossa conta, e, e aí eles se instalam na região nordeste ali de Pernambuco e Bahia. Coloquei até o ano aqui para vocês verem, 1624, então ali século XVII, bem no começo. É, então, assim, a gente não tem muita informação, quer dizer, temos informações, sim, mas é uma produção ainda muito, muito fraca. E o que a gente vai ver aqui são obras que trazem muito o relato histórico mesmo de como era o Brasil. Nossa, gaguejei demais agora. Mas enfim, gente. E aí, então, os holandeses se instalam, o governador, então, ali, o Maurício de Nassau, e Nassau, ele propõe uma série de reformas, ele continua, né, mantendo o lucro em cima da cana-de-açúcar, mas faz algumas mudanças, assim, até por questões culturais diferentes, né? Portugal e Holanda têm um histórico diferente. Portugal sempre muito mais voltada a questões religiosas. Holanda já tem um mercado financeiro mais estabilizado, então tem esse olhar mais voltado para a economia. Então, ali eles fazem uma série de investimentos para conseguir aumentar essa produtividade, digamos assim, de trazer novos investidores, por exemplo. E nisso ele traz, então, alguns pintores aqui para fazer esse retrato de paisagem, retrato do povo, para que os europeus tenham a visão. E aí, vejam bem, é uma visão deles, que pode ter uma série de críticas em cima, uma visão de uma terra exótica, primitiva, o povo da mesma forma, né? Então, os nativos são primitivos, selvagens, esse espaço precisa ser dominado. É... Então, essa narrativa idealizada e cheia de preconceitos, ela é colocada nas obras aqui. E aí a gente precisa ver isso para entender como isso tudo vai refletir lá na frente, quando a gente falar. Lá na frente não tanto, mas
quando a gente falar de modernismo, por exemplo. Então, aí nós temos 2 artistas principais, é o Franz Post e o Albert Eco, que fazem pinturas muito bonitas, eu devo admitir isso, eu acho realmente eles têm técnicas muito bem aprimoradas para poder realizar as obras, e que contam muito do do que foi o Brasil. Então, a gente não tem como deixar de achar belo e ignorar a nossa história, ok? Mas isso não quer dizer que a gente não esteja isento das críticas e dos entendimentos que nos levam a pensar os erros cometidos anteriormente, né? Então aqui eu começo com o Franz Post, ele é um grande paisagista, então ele vai fazer uma série de obras assim de paisagem, justamente para trazer esse olhar de espaço paradisíaco e tentar atrair esses investimentos, como eu falei para vocês. Então aqui ele sempre vai trazer um céu muito luminoso, um céu grande, claro, sempre esse horizonte baixo, então a gente vai ter muito mais céu do que terra nas obras dele. E sempre a natureza, um contato com a natureza, um contato com um lugar ermo. E não só isso, essas imagens que ele reproduz são imagens que trazem a ideia de que existe o espaço para ser dominado, mas não somente o espaço. Vai ter também o escravo que está ali para servir já. Então, vejam bem como que essa visão, essa ligação entre europeu dominador precisa estar relativamente não, me fugiu a palavra, mas precisa estar diretamente ligada com a noção de espaço e de domínio sobre os escravos, ok? E aí, trago outra obra aqui, que é mais uma vez, ele traz esse retrato de um ambiente exótico, tudo mais. Como falei para vocês, o céu, tudo contribui para formar essa idealização, ok? E aqui eu acho interessante porque nós vemos o escravo, né, em suas atividades, e aqui nós vemos o europeu, que tem um cavalo para andar, que aponta a direção, percebam bem que aqui ele aponta a direção a ser seguida, então, ele retrata o europeu como chefe, como líder. E até a mesma sequência de quando a gente vê a obra, a gente percebe que existe um encaminhamento aqui nesses três. Tem alguém que manda, alguém que comanda, né, porque recebe ordens de alguém, e alguém que precisa servir. Então, por mais que a gente não seja uma pintura ingênua no nosso primeiro olhar, existem várias ideologias por trás que a gente muitas vezes não percebe e que muito provavelmente estão presentes na atualidade. Então, perceber essas nuances e essas críticas são fundamentais para nossa prova, para uma redação, mas também para a gente entender as dinâmicas existentes na sociedade, então seja política, seja economia, seja uma reunião de bairro, enfim, sempre vai ter essas camadas de entendimento que a gente pode supor aqui. Trago mais uma deles só, que é a última, e eu trouxe porque me agrada muito pensar que, se estamos no Nordeste, nós temos uma paisagem típica, então, da Caatinga, por exemplo. Nós temos aqui um cactáceo e é algo muito difícil de se encontrar na arte, porque a gente sempre vai ter uma visão idealizada. Então, por mais que ele traga a visão idealizada aqui, de certa forma, ainda é uma visão documental também, pessoal. Por isso que trouxe, acho interessante a gente pensar essa diversidade de paisagens que o nosso país tem,
imensidão que é e o tamanho, tamanho desconhecimento que nós temos, porque apesar da gente estudar, apesar da gente ver no noticiário, a gente esquece que isso tudo está integrado e é o mesmo ambiente, é o mesmo espaço que a gente convive e que precisa ser não só preservado, né, mas precisa ser valorizado, porque essas características elas refletem muito da nossa história também, do quanto o povo sertanejo lidou com esses ambientes, por exemplo, os nossos povos indígenas, mais uma vez, enfim. E aí aqui eu começo com o Albert Ecot, e aí na hora que eu montei a aula eu ainda pensei o que seria mais brasileiro do que trazer uma natureza morta, que é uma das especialidades do Albert Ecot, do que trazer essa natureza morta com bananas, goiabas. Então, toda essa tropicalidade que é vista até hoje, né, no estrangeiro. E isso me traz certo incômodo, eu não sei vocês, mas isso me incomoda porque a gente continua sendo a República das Bananas, né, gente? E E isso demonstra muito o que o Brasil ainda é hoje, todas as suas todos os preconceitos colocados em cima do nosso país. Então, é o lugar onde tem festa, samba, futebol e banana, sabe? E, e eu acho que a gente deveria romper isso. Então, por que não a gente mudar esse quadro, né? E aí eu trouxe também outras naturezas mortas que acho que me agradaram muito mais e que representam talvez muito mais o nosso país do que bananas e goiabas. E são essas três aqui. Eu trago a mandioca, a castanha do Pará e a florescência de palmeira e cesta de temperos. As três são naturezas mortas do Albert Ecot também. E o que eu acho mais interessante é que aqui a gente vê não só essa essa fonte de riquezas tropicais aqui do país, mas ela retrata muito bem a, o prato do brasileiro, porque quando a gente pensa em mandioca, a gente não pensa somente na, na cultura indígena que nos traz essa raiz como fonte de carboidratos, mas também traz essa base tão grande de essa me fugiu de novo, diversidade, sabe? Nossa, gente, eu tô bem esquecida, eu tô mal, né? Mas assim, não vou conseguir falar. Deixa eu pensar em outra coisa aqui. Mas assim, voltando à questão do prato, vamos ver se eu consigo recapitular. Quando a gente olha isso tudo, a gente vê muito do prato do brasileiro hoje em dia, de como a gente sabe utilizar os nossos nutrientes, por exemplo. E aí não só entra a questão da mandioca, como eu estava falando para vocês, que é fonte de carboidrato, mas vem também a questão da castanha do Pará, que eu acho uma delícia, mas que é muito cultivada e é até uma das lógicas extrativistas que não agride as florestas. E eu gostei de pensar muito nessa cesta de temperos aqui na terceira obra, porque a comida do brasileiro é uma comida temperada, ela tem. E não é tempero só sal ou alecrim, manjericão, não é só isso. A comida do brasileiro ela é temperada de amor, de afeto, de. E não que as outras não sejam, mas existe essa brasilidade dentro dos nossos pratos que não confundem a sensação de lar, sabe? A gente sabe que um prato de arroz e feijão ali numa mesa, dividindo ali com a tua família, eu acho uma das melhores sensações. Então,
E acho muito difícil a gente ter essa mistura, sabe? Essa troca de afeto ali pela comida e pela alegria de compartilhar. Eu não sei, enfim, gente, eu gosto muito de pensar nessas coisas, porque eu gosto de estar rodeada de pessoas com quem eu possa dividir um pão, possa falar um pouco, tomar um café junto. Então, acho que traz esse espírito de hospitalidade e fraternidade que é tão admirado na nossa cultura. E aí aqui me fez pensar nisso, porque talvez lá no passado a gente já tivesse essas raízes que nos demonstrassem essa, essas trocas. Eu viajei um pouco, pessoal, mas é que eu realmente gosto muito de pensar nisso. Não sei se vocês entenderam, mas venham conversar. Eu acho legal a gente conversar um pouco sobre isso. Não é nem sobre arte mais. Mas aí, vamos falar já de outro momento, vamos deixar a natureza morta para lá. E vamos falar de gente, vamos falar dos tipos humanos que o Albert Jacot ele tenta reproduzir nas suas obras. E aí eu trago dois momentos, porque o primeiro ele coloca esse homem africano. Eu quero que vocês reparem no tamanho da obra. A gente está falando de quase 3 metros aqui de comprimento. Então é uma obra grande, é uma obra muito bem calculada, com proporções e tudo mais. Só que o que me incomoda nessa obra é porque ele coloca homem africano e generaliza, então a gente não tem a visão desse homem como um homem que vem de um lugar, que tem uma história, que tem uma vivência, que tem seus sofrimentos. Não, ele é somente um homem africano. Então, assim, essa diminuição da condição humana ela não é percebida naquele momento, mas quando a gente olha aqui, é nítida, né? E aí é claro que eles vão colocar uma imagem idealizada em cima desse homem preto, porque ele é um homem escravo, gente. Então, se ele é escravo, ele precisa ter força, ele precisa ter agilidade, ele precisa saber lidar com as coisas físicas e tem que estar preparado para tudo, porque essa terra ainda está sendo descoberta. Então, eles colocam, fazem o desenho. O Albert Jacot coloca esse homem forte, musculoso, que sabe lidar com armas, com lanças, que lida muito bem com essa sua sina, sabe, gente? Então, percebam que essa idealização ela vem carregada desse estereótipo do homem preto que tá ali para ser escravo e não precisa ser identificado, tudo bem? E aí aqui eu trago, pensando nessa visão idealizada, eu trago a Índia Tapuia, não consigo falar esse outro nome, é Taraí. Eu vou travar, não vai dar certo. Mas ele, mais uma vez, ele vai idealizar aqui, então, os indígenas e ele traz esse retrato da Índia Tapuia, mas eles colocam os índios, os indígenas, aliás, como canibais. Então, é como se a mulher tivesse ido para a feira tá indo ali para a feira no sábado e tá levando para casa um pé, uma mão, talvez ali tenha, sei lá, quem sabe umas 3 orelhas, vamos fazer um caldo, sabe? Então, essa idealização e esse estereótipo colocado é extremamente preconceituoso, né, gente? Não tem outra palavra aqui dentro que caiba. E aí eu acho também muito interessante pensar que ele coloca essa imagem do indígena, né, da indígena aqui, mas ele ainda romantiza, porque ele traz a moral cristã em cima, quando ele coloca uma folha para tampar a genitália dela, como se fosse algo Adão e Eva, percebem? E aí vem ressaltando mais uma vez a situação
da terra como paraíso aqui. Então, são questões que precisam ser pensadas, são questões que precisam ser retomadas sempre e vistas justamente por conta das ideologias colocadas. Tudo bem? E aí, aqui no final eu coloco, então, a dança dos tapuias, que é do Ecô também. E ali ele traz esse momento, mas muito provavelmente ele não entende o que não tem o significado por trás disso, não sabe a importância. E muito provavelmente ele idealiza esses corpos, idealiza a maneira como se apresentam, porque ele os coloca como se fosse uma guerra, até de certa forma, né? Então, ele relaciona diretamente os nativos, né, no caso, com esse preparo, mais uma vez, muito semelhante ao homem preto lá que a gente viu, esse preparo do homem nativo com a sua função de estar a serviço do desbravamento e tudo mais. E aí também tem uma separação aqui, né? Claro que a gente sabe que existem culturas que trazem essa separação dentro da tribo, mas a gente pode pensar aqui sim nessa separação entre o local dos homens e o local das mulheres dentro do espaço. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, é uma aula bem breve, mas a gente vai ver esses reflexos lá na frente, tudo bem? Até a próxima, fiquem bem.